Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o lançaram no barco assim como eles estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram contra aquele barco, de forma que as águas começaram a encher aquele navio. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, mestre, não te incomodas que morramos? Jesus se levantou e disse ao vento e ao mar: acalme-se, aquieta-se. Uau! Essa é uma história difícil de você entender, de compreender, porque algumas coisas aconteceram de forma inusitada nesse momento aqui. Primeiro, não era em todo momento que você presenciava um comboio de navios, de pescadores, seguindo uns aos outros. Segundo, normalmente não acontecia uma tempestade naquela proporção, naquele lugar e muito menos naquele horário. Terceira coisa inusitada que acontece nesse texto, e agora essa é a mais surpreendente, a mais difícil de se acreditar. Um homem acabou com a tempestade apenas com algumas palavras de ordem. Eu consigo entender a admiração que aqueles pescadores tinham por Jesus. Qualquer pessoa que presenciasse tais eventos ficaria fascinado pelo Redentor. É ou não é? Mas e você? Consegue ver a beleza e a segurança de andar com Jesus? Jesus não acalmou apenas a tempestade aqui nesse episódio, nessa história. Ele acalmou o coração dos seus discípulos. Esse é um dos benefícios de quem anda com Jesus: paz, tranquilidade, segurança. Mas para que você compreenda esse texto, você não pode olhar para a tempestade, você não pode olhar para o lindo mar, a linda praia, você não pode olhar para o comboio de navios, muito menos para os discípulos. O teu olhar tem que ser para Jesus. É para Ele que precisamos olhar. É Ele a nossa maior referência. Entenda isso. Por isso, quero compartilhar alguns ensinamentos desse texto com você. Vamos lá? Primeiro, esteja indo na mesma direção que Jesus. Algumas pessoas desejam ter o benefício do poder de Deus, querem tirar proveito das maravilhas que o nosso Deus criou, almejam que os milagres de Jesus sejam derramados sobre a vida delas, porém, os caminhos que elas estão percorrendo não são os mesmos caminhos que Jesus. E Jesus convida a cada um de nós, seus discípulos, para que caminhemos com Ele na mesma direção. Versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse Ele a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Vamos juntos. Venham comigo. Sigam os meus passos. Esse é o convite de Jesus para você. Mas o texto continua dizendo no versículo 36, deixando a multidão. É importante isso. Fazer o que todos fazem nem sempre é a melhor maneira de viver ou de fazer. Admirar as ações de Jesus não é suficiente. Ouvir sobre os seus feitos não é suficiente. Filosofar sobre a vida e as obras dele também não nos levam a lugar nenhum. Eu sei, não é fácil concordar sempre com os caminhos que Jesus toma. Existem caminhos que Jesus escolhe que não tem nenhum sentido para o seu discípulo, e eu confesso isso. Porque por muitas vezes nós só vamos entender quando dermos os primeiros passos ou quando chegarmos no outro lado. Às vezes seus caminhos têm uma aparência de turbulência, de confusão, de incoerência, de teimosia. Lembra? A tempestade começou, eles poderiam ter voltado, mas eles seguiram. As pessoas vão olhar para a sua decisão e elas vão questionar. Elas vão tentar te convencer do contrário e provavelmente não vão entender. Mas eu quero dizer para você que elas nem precisam. Mas o que nos faz ser surpreendido quando estamos no caminho é acreditar que todos os passos que Jesus nos convida a dar são firmes e seguros.
mesmo sobre as águas. Segurança é uma das certezas que você recebe quando decide caminhar na mesma direção que Jesus. Segundo ensinamento desse texto, preste atenção, Jesus não evita a tempestade na nossa vida, Ele nos preserva nela. Você crê nisso? Provavelmente você conhece alguém que perdeu seu emprego e entrou em desespero, ou alguém que recebe um diagnóstico de uma doença e entrou no desespero, ou uma pessoa que descobriu que foi traído pelo seu cônjuge e a sua vida perdeu todo o sentido, ou um pai que descobre que seu filho é usuário de droga e não vê outra alternativa senão expulsá-lo de casa. Esses assuntos chegam à vida das pessoas de forma catastrófica, porque mesmo que elas saibam que viver já é um grande desafio, uma grande aventura, elas são surpreendidas quando as tempestades como essas batem à sua porta. Por isso, quero dizer um segredo para você. Problemas como esses sempre existirão. Problemas como esses podem acontecer mesmo que você caminhe com Jesus. Porque o ser humano, ele é imperfeito, problemático. O ser humano trai, mente, engana, se apaixona, deixa de se apaixonar. E Deus nunca prometeu que as tempestades da nossa vida deixarão de acontecer se você seguir Jesus. Versículo 37 vai dizer: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram contra o barco, e o barco se encheu de água. Acontece, faz parte. Algo anormal e assustador estava acontecendo, talvez como está acontecendo na sua vida. Mas tem um detalhe aqui importante que aconteceu nesse lugar. O forte vendaval não foi criado para ser uma pequena tempestade, mas sim um forte vendaval. As grandes ondas não foram criadas para serem marolinhas, mas sim grandes ondas. O ser humano não foi criado para ser anjo, mas sim ser humano. Deus jamais vai distorcer a sua criação por conveniência, entenda isso. Não é porque os discípulos viam o forte vendaval como um problema que o forte vendaval não deveria acontecer. Ele tanto aconteceu como aconteceu muitas outras vezes. Versículo 39, Jesus se levantou, olhou para o vento e repreendeu: acalme-se, aquiete-se, e o vento e o mar ficaram em completa bonança. A presença de Jesus não acaba com todos os problemas, mas acalma e tranquiliza o seu coração. Não é suficiente isso? Ele acalma suas emoções quando você for traído. Ele tranquiliza os seus pensamentos quando você não souber mais o que fazer. Ele promove paz em seu coração enquanto ao seu redor as pessoas estão em guerra. Ele preserva a sua vida enquanto todos tentam preservar a si mesmo e não conseguem. Nosso Deus é poderoso. Terceiro ensinamento que eu quero deixar para vocês. Se não estivermos com Jesus, qualquer tempestade será assustadora. Versículo 38, Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, tranquilo, descansando. Os discípulos o acordaram dizendo: mestre, não te importa que morramos? Não vai fazer nada. Preste atenção, quem em sã consciência vai dormir enquanto os problemas estão acontecendo lá fora? Na verdade, as pessoas não descansam enquanto os seus problemas não forem resolvidos, simplesmente porque julgam serem as únicas pessoas capazes de resolvê-los. Essa é a maneira que o ser humano processa, compreende. E eu quero dizer que nós não precisamos superdimensionar nossos problemas. Devemos deixá-los do tamanho que eles são, menores que Jesus. Sem Jesus, você somente enxergará gigantes, saiba disso. Com Jesus, você conseguirá enxergar uma terra que mana leite e mel. E eu quero dizer para você que no final de cada dia, você terá a oportunidade de avaliar
Será que você está caminhando na mesma direção que Jesus? Será que você está confiando em Jesus? Será que você está superando as suas adversidades com Jesus? Reflita. Da mesma forma que Deus criou a tempestade para ser tempestade, Ele criou o ser humano para ser Ele mesmo, mas do jeito de Deus. E da mesma maneira que Jesus é vencedor, se você andar e navegar com Ele, você será mais que vencedor. Deus abençoe.